A música da Santa Joana d'Arc, se eu não me engano, eu fiz no ano 2001, 2002. Na verdade, eu fiz essa música para uma outra letra. Chegou um livrinho de oração aqui em casa e tinha música antiga de São Francisco e outros santos. Daí eu queria cantar aquela música de São Francisco e coloquei uma melodia nela. Depois eu assisti o filme da Santa Joana d'Arc. Aí eu gostei muito da história dela, conheci a história dela através de um filme. E eu usei aquela melodia para fazer a música para ela. Coloquei a letra naquela melodia. Só que quando eu fui gravar ela em Joinville, eu não conseguia gravar, eu só chorava. Na hora que falava aquela parte que pelo próprio rei ela foi abandonada. Eu tentei gravar umas 3 vezes e não conseguia, só chorava. Daí a gente gravou outras músicas, depois eu consegui gravar. Só que eu tenho pouco estudo, eu coloquei século XIV, era século XV, eu tive que voltar em Joinville para regravar a música. E essa música, bastante gente gostou, inclusive o pai. E no ano 2005, a Santa Joana d'Arc passou uma mensagem para o pai, no dia 23 de novembro de 2005, falando a história dela, e no final ela agradece. Ela disse que gosta de ouvir quando eu canto para ela, né? Aí em 2004 a gente viajou para Portugal e lá eu conheci uma professora de francês. Eu pedi para ela se ela conseguia traduzir a música para mim, que eu queria homenagear a Santa Joana d'Arc também em francês. Ela traduziu a música, a gente voltou para o Brasil. Eu mostrei para o nosso amigo aqui, o seu Antônio, português. Ele deu mais uma lida, levou para mais uma professora de francês ali em Florianópolis. Ela achou bonita a música, só que ela disse que não acreditava na santidade dela, mas estava tudo certinho. Então eu gravei a música dela também em francês. Ano passado, em maio, o Vitor foi para a Europa, viajou por lá. Eu pedi para ele, Vitor, passe em algum lugar que ela passou, Santa Joana d'Arc. Vai conhecer por mim, né, já que eu não posso ir lá. Ele foi na igreja da Santa Joana d'Arc, tinha um padre rezando a missa. No final da missa ele chamou o padre e falou que tinha uma tia que tinha feito uma música para Santa Joana d'Arc e mostrou para ele. O padre na hora assim ficou até arrepiado, ele achou bem linda a música, só que no final da música ele botou o Vitor para fora da igreja. Ficou bravo. E as portuguesas estavam juntos, estavam entendendo a música. Ela disse, não, por que seu padre fez isso? Ele não podia fazer isso. Então eu acredito que essa música, como agradou a Santa Joana d'Arc e mostra a história verdadeira dela para muita gente que desconhece, também é um exorcismo. O padre com certeza não gostou porque tinha alguma coisa errada também com ele. E mais uma coisa também que aconteceu com essa música que eu fiquei bem feliz, foi uns 2 anos atrás, no dia da Santa Joana d'Arc, antes de dormir, eu abri a internet no YouTube e estava aparecendo uma missa que foi feita para ela naquele dia, né? Dia de Santa Joana d'Arc. Aqui em São Paulo, na igreja de Santa Joana d'Arc. Eu fiquei esperando para ver como é que ia ser e eu fiquei muito surpresa, muito feliz quando eles cantaram a minha música. O coral cantou a minha música de entrada e o bispo entrou na igreja. Então essa música eu acredito que está mostrando a verdadeira história dela para muita gente que não conhecia, que achava que ela era uma lunática, uma feiticeira, não era uma santa, e também agradou ela. Então eu acho que eu consegui o que eu queria, né? Que era homenagear Santa Joana d'Arc e mostrar a verdadeira história dela. Mensagem do dia 23 de novembro de 2005. Minha história. O pai pergunta: Santa Joana d'Arc, pelo que consta a sua história, foi real que fizeram consigo, irmã? Que queimaram você viva? Foi mesmo o bispo quem mais perseguiu você? Ela responde: Jesus nunca me abandonou, sempre esteve ao meu lado. O que eu fiz foi lutar pela liberdade de um povo daquela época. Eles viviam sem mais noção da vida. A Inglaterra foi e é um país soberano, querendo ser melhor do que os outros. O dinheiro deles foi sempre querer ser maior do que o dos outros países. O rei de minha época não permitia a mulher vir querer ensinar os seus soldados. Era escravizada se tal coisa fizesse. E eu, Joana d'Arc, fui uma líder, defendendo o bem. Mostrei que por ser mulher não tive medo. Lutei para defender um povo sofrido. Mas, por ironia do sumo sacerdote, acharam que eu era uma bruxa. Mas era o contrário. Quem estava comigo era a força do Santo Espírito. Sem ele nada podia fazer, embora eu visse que estava correndo perigo de ser morta a qualquer momento. Por ser uma lutadora, não a serviço de um rei da terra, mas de um que me dava força suficiente. E eu fui corajosa. Com a minha espada na mão, parecia que uma força extraordinária vinha do céu, e não foi outra. Tudo foi real. Mas para me desonrar diante de um povo sofredor,
Julgaram-me como bruxa. Mas se eu dissesse ao público que minha força não era de Deus, eu me livraria da pena de morte. Vi que no meio de tantos perigos não morri. Então jamais imaginava que ia ser morta amarrada em praça pública, para me queimarem viva. O único que podia me defender seria a palavra do bispo. Mas como sempre, eles é que sempre foram os maiores perseguidores de Cristo. Até hoje, como é no teu caso, irmão, que também sofre nas mãos deles. Por seres um homem forte e valente nas coisas que pertencem a Jesus, não permite que continue junto a eles, porque enxerga só a verdade, como eu também fui. Até na última hora, antes de ser queimada viva, ele me implorou para que eu viesse a renegar um rei que não existia na minha mente, que sempre foi Jesus. Então esse mesmo bispo, com a autorização dos parlamentares, não permitiu ficar nenhum vestígio meu, e que o fogo devorasse o meu corpo, porque na mente deles eu era uma bruxa. No momento em que fui levada em praça pública para ser queimada, não parecia que eu ia ser sacrificada viva, e sim depois de morta. Mas não, fizeram comigo que eu fosse queimada viva. Até na última hora pediram-me para que renegasse pelo que tinha na mente, o Salvador do mundo. As chamas me queimavam, mas parecia que tinha sido anestesiada. Olhei para o céu e vi anjos me esperando, para me levarem junto a Jesus. Minha história também foi real. Irmão, diz a tua filha que me sinto feliz quando a ouço cantar para mim. Joana d'Arc. No século XV, uma menininha sente em sua alma uma voz divina e cheia de amor. Ela entregou a sua vida ao Redentor. Aos 17 anos, ouvi com clareza que o seu futuro seria uma surpresa e cheia de amor. Ela entregou a sua vida ao Redentor. Ajudar o rei era o seu destino, em nome de Deus que abria o caminho e cheia de amor. Ela entregou a sua vida ao Redentor. Enfrentou muitas batalhas e unificou toda a sua pátria, e França consagrou como uma flor que sacrificou a sua vida só por amor, como uma flor que sacrificou a sua vida só por amor. Durante uma batalha foi aprisionada e pelo próprio rei foi abandonada, e pelo seu amor ela enfrentou um julgamento que a condenou. Presa a uma fogueira, hoje conhecemos Santa Joana d'Arc. Foi um instrumento e o seu coração o fogo não queimou, porque Jesus